Bom, primeiramente, muito bom dia a todos que nos acompanham nessa transmissão. Nós, antes de entrarmos nos detalhes técnicos da proposta de emenda constitucional que está sendo apresentada no dia de hoje, gostaríamos de falar um pouco da realidade sobre a qual esta proposta foi concebida. E é preciso entender o momento pelo que o país passa. Alguns dos dados que nós vamos apresentar aqui são dados conhecidos, principalmente por parte dos veículos de imprensa que acompanham o dia a dia da economia no país, e não há como dissociar essas duas realidades. A necessidade de tornar o Estado mais moderno e, obviamente, os impactos que a situação econômica do país tem provocado sobre a capacidade do Estado de prestar serviços, de honrar os seus compromissos, de, inclusive, garantir a sua própria sobrevivência, a sua sustentação no longo prazo. Então, o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção diz respeito ao engessamento do orçamento. Esses números foram apresentados nesta segunda-feira, quando o governo concluiu a elaboração do projeto de lei orçamentária para o ano de 2021. Nos últimos anos, nós temos percebido um processo crescente de engessamento e o que representa este engessamento. A cada ano, o governo tem condições reais de decidir e de incidir sobre uma parcela cada vez menor do orçamento. Para o ano que vem, a expectativa é de que as despesas obrigatórias representem quase 94% de todo o recurso que o governo terá à sua disposição para cumprir todas as suas responsabilidades. Nessa parcela, que nós chamamos de despesas obrigatórias, dois componentes têm um peso maior: os gastos previdenciários e os gastos com a folha de pagamento dos servidores públicos. Esses dois componentes representariam alguma coisa como 3/4 desta parcela de 93,7%. E essa participação desses dois componentes, ela vem crescendo ano a ano. O que acontece é que a parcela que o governo efetivamente gerencia, aquilo que nós chamamos de despesas não obrigatórias, ela vem diminuindo a cada exercício. Para o ano que vem, esse valor deve representar um montante da ordem de 92 bilhões de reais, que representariam 6,3% do orçamento. E é nesta pequena parcela de 6,3% que precisariam ser encaixadas todas as demandas de infraestrutura, de investimentos, de melhoria da capacidade produtiva do país, de melhoria da nossa condição logística, as políticas públicas, os gastos sociais. Veja que sobra uma parcela muito pequena para um conjunto muito grande de demandas, e o que nós temos observado ano após ano é que essas demandas vão se tornando cada vez mais inexequíveis, inatingíveis. Então, esta é a primeira dimensão que a gente precisa levar em consideração para compreender algumas das propostas que serão apresentadas logo a seguir. Próxima situação. Mesmo com esta parcela cada vez menor de gastos não obrigatórios, o país vem enfrentando uma realidade de fechar as suas contas no vermelho desde 2014. Nós já estamos, neste ano de 2020, no 7º ano consecutivo em que o país gasta mais do que o que ele arrecada. E aqui é importante sempre tentar trazer para a realidade do cidadão. É como se o cidadão tivesse o seu salário fixo no início do mês, mais uma quantidade de despesas consistentemente maior do que a quantidade de recursos que ele tem à sua disposição. E isso vai criando uma situação de endividamento para a família, e todo mundo compreende bem como essa realidade se manifesta no dia a dia, que é comum surgir aquilo que popularmente chamamos de bola de neve. Nós vamos tendo uma situação de dívida cada vez maior e uma capacidade de equacionar essa dívida cada vez menor. Obviamente, o ano de 2020 ele está fortemente impactado pela pandemia do coronavírus, por toda a ação que o governo teve que fazer para minimizar os efeitos dessa pandemia. Por isso, o resultado projetado para 2020 é um resultado tão distante ou tão diferente dos resultados dos anos anteriores. Mas a pior notícia
é o olhar de médio prazo. Nós temos uma perspectiva de que continuaremos fechando as contas no vermelho por mais 6 anos, pelo menos. Os dados que foram projetados pela nossa equipe econômica apontariam uma situação de equilíbrio fiscal apenas a partir de 2026 ou de 2027. E aí nós teríamos um ciclo de 13 anos, 12 a 13 anos de resultados negativos. Próximo slide, por favor. E justamente neste contexto, em que a parcela do governo de administração de seus recursos é cada vez menor e as contas não fecham numa situação de equilíbrio, nós temos ainda uma situação de despesas de pessoal que apresenta um comportamento absolutamente regular. Elas apenas crescem. Não tivemos ainda, na série histórica dos últimos 20 ou 30 anos, nenhuma situação de decréscimo dessas despesas. O gasto, ele aumentou em termos nominais 145% nos últimos 12 anos, e se nada for feito, a tendência é que este gasto continue crescendo. Esses números que eu trago nesses primeiros 3 slides são todos referentes ao governo federal, ao executivo do governo federal. E aqui é importante que se faça o destaque. Em alguns estados, a situação é muito pior do que a do governo federal, tanto em termos de engenhamento de recursos, quanto em termos dos resultados ao final do exercício, quanto em termos do crescimento das despesas com o pessoal. Quando nós temos um país, um estado, um ente, vivenciando essas 3 características, há um enredo muito comum, muito conhecido. O secretário Caio vai agora detalhar o que acontece quando esta situação perdura por um longo espaço de tempo. Obrigado, Gleison. Nós vamos apresentar aqui o que, são as consequências, Pode ir, Roberto, por favor. A primeira coisa que acontece, o que acontece quando o Estado, a gestão pública, perde essa capacidade de investimento, é que a gente já fica com menos escolas, menos hospitais, menos estradas, menos casas. É o que a gente já está vendo acontecer no Brasil há alguns anos, E isso é realmente um absurdo para um país que tem a possibilidade que o país tem. É uma questão de pura gestão pública. Então, além da infraestrutura, a perda da capacidade de investimento, nós temos aí uma segunda vítima, Roberta. Por favor. Uma segunda vítima, que nós começamos a ver que, além de não conseguirmos investir para melhorar, para crescer, a gente fica sem recurso para manter prestações de serviços básicos. Quando o policial fica sem arma, quando os carros ficam, as ambulâncias quebram, quando as UTIs não funcionam, quando as escolas não têm os recursos para dar as aulas. Então, tudo isso é fruto de má gestão dos recursos públicos. E é isso que a gente se propõe a mudar aqui. E, finalmente, terceiro, você tem aí o super problema, que é quando os recursos do Estado não são suficientes nem para pagar a sua própria folha. Não conseguimos pagar a folha. Nós estamos nos aproximando dessa situação. Todo mundo lembra de alguns países que passaram por isso nos últimos tempos. Alguns enfrentaram as reformas e saíram bem. Outros fizeram paliativos e estão aí sem conseguir nem investir e nem atrair investimentos. E, no Brasil, os estados brasileiros, alguns estados têm problemas muito sérios e a gente quer acreditar que essas bases, esse arcabouço que a gente está enviando hoje para o Congresso, que vai ajudar muito a estados e municípios também a melhorarem a sua gestão pública. Então, vamos seguir. Por favor, Roberto. Só para pontuar, volta um slide. Só para pontuar, eu fiz a pergunta, e agora estou dizendo, o cenário atual é insustentável, porque a gente tem a perda de capacidade de investimento,
Nós temos a falta de recursos para manter a prestação de serviços básicos, os equipamentos, eles começam a sofrer. E, finalmente, a gente tem um comprometimento no limite da folha de pagamento, o que deve ser enfrentado pelos funcionários públicos, principalmente, e eles verem na nossa proposta uma oportunidade para realmente sanar esse problema, porque daqui a pouco ninguém vai ficar bem nessa história. Então, agora nós vamos começar a falar um pouco das premissas, né? Premissas básicas que nós usamos para a construção dessa PEC. Acho que isso é importante, porque... pode ir, Roberto? A primeira coisa é que nós não mexeremos na estabilidade e não mexeremos nos vencimentos dos servidores atuais. E aí, isso... por favor, volta, Roberto. Isso é uma coisa que, para nós, é muito importante, por vários motivos, mas o principal motivo é porque nós estamos simplesmente fazendo o que um governo democrático, capitalista, e que olha em direção a um Estado racional e menor, ele faz, que é respeitar contratos. Respeitar contratos é fundamental para que a economia se equilibre. Então, o Estado tem contratos com servidores, né, que aí estão, e o Estado está propondo a manutenção desses contratos. Ao mesmo tempo, o Estado está propondo que haja uma linha de corte agora e já sinaliza para os agentes econômicos que nós estamos, sim, preocupados, fazendo o dever de casa, propondo um novo arcabouço inteiro para a administração pública e, por isso, somos bons receptores de investimentos. Nós vamos, com isso, sinalizar aos agentes econômicos que o dever de casa está sendo feito, que nós estamos no caminho certo e que nós vamos, sim, no futuro próximo, conseguir, juntamente com o setor privado, fazer investimentos também na economia do país. E, principalmente, para resgatar as populações mais carentes que o Brasil tanto tem, né? Nós precisamos olhar de verdade para esse público. Então, por favor, Roberto, a outra premissa importante é que nós mantivemos na nova administração o que o modelo atual tem de bom. Tem várias coisas boas, então nós estamos mantendo o concurso público, certo? Porque ele é uma vitória, a transparência é tão cara a todos os governos, né, do Brasil. O Brasil conquistou muito em transparência nos últimos anos e nós vamos falar disso um pouco depois, com a transformação digital que vai acontecer, nós vamos ter ainda mais transparência, a sociedade vai conhecer melhor e cada vez mais como funciona e como é aplicado, como funciona o Estado e como é aplicado o dinheiro dos impostos, né? A atratividade, que é aquilo que nós falamos, que nós precisamos trazer boas pessoas para o setor público e fazer com que essas pessoas... O setor público precisa competir por talentos com o setor privado, inclusive, em outros países. Impessoalidade, a continuidade, né? Nós mantivemos isso na nossa proposta, e a missão maior, porque tudo isso que a gente faz, tudo isso que a gente olha aqui em Brasília, nos governos estaduais, nos governos municipais, nós que somos gestores públicos, nós não podemos perder de perspectiva que tudo que a gente faz, nós fazemos para servir a população. E cada vez mais a população está claro para nós, agora na Covid todo mundo viu, o quanto nós precisamos ser solidários. A solidariedade é um bem, a solidariedade é uma maneira de viver, e eu acho que nós precisamos olhar para isso e abraçar essa ideia para sempre no Brasil. Pode ir, Roberta. Bom, agora eu vou chamar o Wagner Lenhardt para fazer a apresentação mais minuciosa da parte técnica da nova administração pública. Wagner, por favor. Obrigado, secretário Caio. Muito bom dia a todos. Vamos iniciar agora a demonstrar a proposta que o governo federal construiu para ser apresentada para a sociedade e debatida
pela sociedade, como o secretário Caio referiu no início da fala dele. Este é um projeto de país, né? Um projeto que precisa ser debatido, compartilhado, trabalhado por todos os atores que têm interesse nessa pauta. E como ele diz respeito ao serviço público brasileiro, todos os brasileiros têm interesse nessa pauta. A gente vai começar agora, eu vou fazer um primeiro trecho e vou alternar com o secretário Gleison os pontos que são trazidos, então, para essa nova administração pública, para essa transformação que nós estamos propondo. Primeiro, eu queria destacar 3 pontos em relação a essa transformação. A primeira delas é que é uma transformação estrutural. Nós não estamos fazendo remendos, nós estamos propondo uma mudança que realmente signifique uma mudança de patamar, tanto para essa geração quanto para as gerações futuras, e que traga o Brasil para um outro estágio global. Segundo ponto, que é muito importante destacar, nenhum país que fez uma reforma como essa fez de maneira simples ou fez com uma bala de prata. A verdade é que não existe uma bala de prata para resolver e fazer essa transformação profunda da administração pública. A gente precisa de um processo, de uma série de iniciativas, de uma série de atividades que passam por mudanças legislativas, passam por mudança constitucional, e é isso que nós vamos apresentar hoje, passa também por mudanças de gestão internas de cada um dos poderes, de cada um dos entes. Muita coisa, inclusive, já está sendo feita no âmbito do governo federal nesse sentido, desde o início de 2019, desde o início do governo Bolsonaro, diversas medidas de qualificação e melhoria da gestão pública já vêm sendo implementadas. Mas isso é um processo contínuo e ele vai ter um grande marco, um marco inicial de verdade, a partir da PEC que nós estamos apresentando ao Congresso Nacional no dia de hoje. Então, Roberta, por favor, pode passar. Aqui a gente vai trazer o mapa legislativo, como é que a gente está projetando essa transformação no ambiente do Congresso Nacional. Ele parte, então, de uma PEC, né, que é o texto que será apresentado hoje. Essa PEC tem como ponto central o novo regime de vínculos da administração pública e também a modernização organizacional do Estado brasileiro. Como eu falei anteriormente, isso envolve diversas etapas e demanda o envolvimento de todos. É um compromisso, na verdade, que nós estamos firmando, não só com essa geração, mas com as futuras gerações também. Pode passar, por favor, Roberto? A segunda fase é um conjunto de projetos de lei, leis complementares e leis ordinárias, que vão trazer aí atualizações, ajustes, melhoramentos em diversas áreas da gestão pública. E aqui a gente não fala apenas da gestão de pessoas, a gente fala também da parte organizacional, da parte estrutural. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos, esse rol não é exaustivo, mas nós temos aí o PLP e o PL de gestão de desempenho, PL de modernização das formas de trabalho, consolidação de cargos, funções e gratificações, PL de arranjos institucionais. Aqui a gente vai fazer uma revisitação, uma revisão e uma atualização do Decreto-Lei 200, já há bastante tempo aí em vigência e que merece, de fato, uma atualização para os dias de hoje. PL de diretrizes de carreiras, o PL de ajuste no Estatuto do Servidor, enfim, uma série de ajustes, uma série de instrumentos que vão modernizar a administração pública em âmbito infraconstitucional. E a terceira fase seria, após a publicação e a aprovação com o texto que o Congresso Nacional achar adequado aprovar e submeter à sociedade brasileira, a regulamentação deste novo sistema, dessa nova estrutura que vai ser desenhada e implementada pela PEC. A gente vai ter, então, um projeto de lei complementar que vai trazer esse novo serviço público, as balizas gerais, o novo marco regulatório, como vai se dar a governança remuneratória, como vão se estabelecer os direitos e deveres desses novos servidores. E aqui não é demais ressaltar, nós estamos falando, como o secretário Caio referiu anteriormente, de uma linha de corte. Nós temos o serviço público atual. O serviço público tem pessoas de potencial, qualidade e comprometimento inquestionáveis. A gente tem um compromisso também com esses profissionais e a situação atual, o modelo atual, especialmente de estabilidade e a manutenção dos vencimentos, vai ser mantida. Esse é um ponto trazido nessa proposta muito clara e é sempre bom ressaltar. O que a gente está propondo agora é para frente, é para os servidores que entrarem no serviço público a partir deste momento, a partir do momento da aprovação da nova emenda constitucional e também desse novo projeto de lei complementar. Então, como todos vocês podem ver, é uma sequência, é um processo, é algo que a gente vai construir
a sociedade brasileira vai construir junto com o Congresso Nacional, junto com o governo federal, junto com o judiciário, junto com a sociedade civil, a administração pública que nós queremos e que vai fazer a diferença na vida das pessoas, especialmente naquelas que mais precisam do serviço público. Bom, nós vamos agora passar a parte da apresentação dos detalhes técnicos da proposta de emenda à Constituição. Como disse o secretário Wagner, apenas o primeiro passo desse processo de reforma. As alterações constitucionais são necessárias para que todos os atos que serão encaminhados na sequência possam, de fato, produzir os efeitos, gerar as mudanças que nós precisamos para modernizar a administração pública no país. Vamos lá, Roberta, por gentileza. Nós vamos fazer essa apresentação apontando situações que reclamam mudanças, que precisam ser mudadas e as soluções que estamos propondo para cada uma dessas situações. A primeira situação, problema, diz respeito à natureza do vínculo jurídico. O que é o vínculo jurídico? É a forma como os servidores são contratados hoje na administração pública. O nosso modelo vem desde a Constituição de 1988. O regime jurídico que nós temos para os servidores da União, dos estados e dos municípios, de cada um dos três poderes, é o regime jurídico único, que tem também um modelo de contratação predominante, eu diria quase único, que é a contratação na modalidade de servidores estatutários. O servidor estatutário é aquele que tem associado à sua forma de contratação o Instituto da Estabilidade. Eu vou pedir um pouquinho de paciência a quem nos acompanha nesta manhã para ser um pouco mais detalhista nessa parte da explicação, que a gente precisa falar um pouco da estabilidade e o porquê da estabilidade. Se alguém pergunta, o governo federal defende a estabilidade, ele entende que a estabilidade é importante, a resposta é positiva, até porque a maior parte das democracias tem institutos que produzem esse tipo de proteção ao servidor. Mas por que a estabilidade é importante? Para que ela serve? É a estabilidade que garante dois objetivos principais. O primeiro é a continuidade da prestação dos serviços. Nas democracias, as gestões se alternam, os governos mudam, mas há uma linha de política pública que precisa ser preservada, há uma memória institucional que precisa ser preservada. Nós não podemos imaginar que a cada mudança de governo, todo o corpo funcional seja trocado, porque isso provocaria, de tempos em tempos, de 4 em 4 anos ou de 8 em 8 anos, uma paralisia institucional. Então, essa necessidade de manter uma memória institucional, uma continuidade, é uma das razões para que os servidores gozem da estabilidade. Há uma segunda razão, é uma forma de proteger o servidor, mas também o próprio Estado, de que o servidor seja compelido, obrigado a praticar um ato que seja flagrantemente contrário ao melhor interesse público. Então, para que ele não seja ameaçado de perder o seu cargo para fazer algo que algum governante queira fazer, mas que não está adequado aos interesses públicos, você tem o Instituto da Estabilidade. Acontece que estas duas proteções, elas precisam dialogar com o tipo de trabalho que o servidor realiza. Então, a função que ele desempenha é uma função que perpassa os governos, é uma função que permanece ao longo dos anos, e também o trabalho que ele realiza é um trabalho que está exposto a esse tipo de pressão ao qual me referia, de fazer algo que é flagrantemente contrário ao interesse público. Se esta função, se esta atividade atende a essas duas características, então sim, é necessário manter a estabilidade para esse profissional. Essas duas características estarão presentes naquelas atividades que nós chamamos de essenciais, ou atividades típicas de Estado. Atividades que muitas vezes não encontram um paralelo na iniciativa privada e que precisam ser executadas pelo Estado de forma indelegada. O Estado não pode transferir esta responsabilidade para terceiros. Onde está então o problema? Onde está a situação que nós precisamos mudar? Desde 1988, são estatutários e, consequentemente, são estáveis todos os servidores públicos. Não interessa a natureza da sua função.
Então eu tenho desde aquelas funções mais estratégicas para o Estado brasileiro até as funções de caráter mais operacional. Se nós formos, por exemplo, no Ministério das Relações Exteriores, ali todos serão estáveis, do agente de portaria até o diplomata. E isso não faz sentido. E não é que não faça sentido no Brasil, isso não faz sentido em lugar nenhum do mundo. Como eu disse, a estabilidade existe em várias democracias, mas em todas elas ela cumpre este propósito, de assegurar a continuidade de um corpo de funcionários que desempenha as funções essenciais do Estado. Não aquelas funções que são de apoio, são funções acessórias, são funções que podem até deixar de existir ao longo dos anos, de acordo com a evolução tecnológica. E aí tem uma segunda questão muito crítica. Cada vez que se faz um concurso para um servidor estatutário, que gozará da estabilidade, o país assume com este servidor um compromisso de longo prazo. E é longo prazo em que medida? Aqui nós trazemos um número. Nós fizemos uma pesquisa entre todos os servidores do Executivo Federal, um levantamento. Na média, os servidores têm permanecido 28 anos em atividade. Depois que eles se aposentam, esse período ele tem sido, nesse momento, em média de 20 anos, com perspectiva de alta, porque está aumentando também a expectativa de vida da população brasileira como um todo. Mas mesmo depois que o servidor falece, a legislação ela ainda prevê a concessão da vantagem, do benefício, da remuneração desse servidor para os seus dependentes, os chamados pensionistas. E isso tem perdurado, em média, por mais 11 anos. Significa que, depois do concurso, a tendência é que aquela relação de vínculo, ela perdure por 6 décadas. E aqui, de novo, eu faço o alerta. Isso vale para as funções mais básicas, mais operacionais, mais acessórias e para as funções mais estratégicas do Estado. Isso acaba provocando uma situação em que, no longo prazo, nós teremos mais servidores aposentados e mais pensionistas do que servidores ativos trabalhando. Essa já é a realidade de mais da metade dos estados brasileiros e já é a realidade também do governo federal. Há cerca de 3 anos, o número de inativos superou o número de ativos no governo federal. Hoje nós temos 600 mil ativos e entre aposentados e pensionistas, esse número já passa da marca de 720 mil pessoas. Bom, está descrita a natureza do problema. Vamos agora descrever qual é a solução que nós estamos propondo. Próximo slide. Nós estamos apresentando ao Congresso e, consequentemente, à sociedade, um modelo que não se ampara mais em apenas um tipo de contratação, um modelo de vínculo. Deixa de existir o chamado regime jurídico único e passam a coexistir 5 possibilidades de contratação. A primeira diferenciação que nós vamos fazer está justamente entre o cargo típico de Estado e o cargo por prazo indeterminado. O cargo típico de Estado, como o próprio nome sugere, é aquele cargo cujas atividades estão relacionadas à atuação própria do Estado, uma atuação em que o Estado não pode transferir esta responsabilidade para outros atores. Uma lei federal, posterior ao envio da PEC, irá estabelecer quais serão esses cargos típicos de Estado. Melhor ainda, ela vai estabelecer que tipo de atividades podem e devem ser enquadradas nessa categoria do cargo típico de Estado. Já há algum tempo, o Congresso tem recebido projetos de lei, proposições que tentam disciplinar essa matéria. Até então, isso não avançou, mas não há mais condições de continuarmos com esse modelo em que todos são estatutários. Então, é fundamental que esta questão seja tratada neste momento. Nós estamos fazendo essa diferenciação na Constituição para que haja total segurança jurídica de que a lei que vier a seguir possa, de fato, estabelecer a categorização de quais são os cargos típicos de Estado, aquelas funções absolutamente essenciais, e quais são os demais cargos que têm um caráter mais acessório, de apoio administrativo, de uma atuação mais transversal, mais genérica, atribuições que não necessariamente são típicas de Estado. O cargo típico de Estado manterá a estabilidade, mas nós teremos uma diferença de tratamento em relação aos servidores atuais. Hoje,
o servidor ele ingressa no cargo logo após a aprovação no concurso público. Como será destacado na próxima mudança, nós teremos agora uma etapa intermediária entre as provas do concurso público e o ingresso no cargo. Essa etapa intermediária será o vínculo de experiência. O secretário Wagner vai detalhar um pouco à frente os detalhes, as características do vínculo de experiência, mas esse período será de, no mínimo, 2 anos para aqueles que vierem a ocupar o cargo típico de Estado. O cargo tipo de Estado ele também permitirá que o servidor adquira a estabilidade, mas ela vem apenas 1 ano após a conclusão do vínculo de experiência. Então serão 3 anos ao todo, 2 do vínculo de experiência e mais 1 ano no exercício do cargo. O cargo por prazo indeterminado, também como o próprio nome sugere, será uma relação de vínculo em que o servidor atuará no Estado, prestará as suas funções e exercerá o seu papel, sem que haja ali a definição de até quando esta relação se manterá. Isso pode perdurar por vários anos, pode perdurar por um tempo menor. Tudo vai depender da evolução da necessidade do país, vai depender da evolução tecnológica, vai depender se aquela função que ele realiza ainda continua fazendo sentido. Então, também uma lei irá estabelecer em que hipóteses este vínculo poderá ser desfeito, antes mesmo que o servidor termine a sua trajetória profissional. E aqui já antecipando uma potencial pergunta. A natureza desse vínculo aqui é o vínculo seletista? Não, não é o vínculo seletista, nós não estamos trazendo para esta realidade as características próprias da relação trabalhista regulada pela CLT. Aqui é uma figura voltada para a administração pública, que não terá este instituto da estabilidade e que estará atendendo a esta necessidade do Estado poder se adaptar de acordo com cada tempo, com as exigências de cada momento, com a própria evolução tecnológica. Seja para cargo tipo de Estado, seja para cargo por prazo indeterminado, a forma de entrada segue por concurso público, como é hoje. E, por fim, nós teremos mais 2 outros vínculos, aí já um ingresso de uma seleção simplificada, porque são vínculos temporários. São vínculos em que o prazo final já estará estabelecido desde o dia do ingresso deste agente público. O vínculo por prazo determinado substituirá os atuais contratos temporários. A legislação de contratos temporários no governo federal é de 1993. E ela traz hipóteses bastante limitadas, situações que estão todas descritas lá na lei. Nós entendemos que esta descrição taxativa de quais hipóteses podem ensejar a contratação do profissional temporário não atendem também à necessidade, ao dinamismo do mundo de hoje. Vou dar um exemplo. A lei prevê a possibilidade de contratarmos de forma temporária pessoas para atuarem no atendimento a desastres naturais, deslizamento de encostas, até situações inesperadas como a que nós tivemos no ano passado em Brumadinho. Mas a lei não prevê que se possa contratar um profissional temporário para fazer uma ação preventiva dessas situações. Então, se o governo desejasse fazer uma vistoria de todas as barragens que estão em situação crítica, uma força-tarefa, fazer isso num rápido espaço de tempo, ele não poderia recorrer a uma contratação temporária, porque a lei não prevê essa possibilidade. Então, estamos sugerindo que a Constituição já defina que o vínculo de prazo determinado é aquele voltado para atender situações temporárias, sazonais, demandas pontuais, de incremento extraordinário na quantidade de trabalho. Então, nós passaríamos a tratar da natureza da demanda e não exatamente do tipo de aplicação da contratação. E, para encerrar, os cargos de liderança e assessoramento tomariam o espaço dos atuais cargos comissionados e funções gratificadas, procurando dar uma unicidade de tratamento para esse tipo de aplicação em todo o governo, em cada um de seus 3 níveis. Este desenho ele vale para a União, para estados e para municípios, para os servidores públicos de cada um dos 3 poderes. Então, é uma nova forma de organizar o processo de contratação dos servidores públicos no país.
Bom, o segundo ponto que precisamos mudar, como o secretário Gleison referiu, é o estágio probatório. E a gente traz aí uma alternativa ao estágio probatório, que é o vínculo de experiência, que foi destacado no slide anterior. Mas antes de entrar em como vai funcionar esse vínculo de experiência, é importante que a gente contextualize o estágio probatório atual, a gente entenda o porquê que ele existe e como ele funciona, para também entender as disfuncionalidades e por que fazer uma alteração nesse aspecto da vida funcional do servidor. O estágio probatório ele foi criado como uma ferramenta para auferir, após o concurso público, né, após aquele momento de fazer as provas, do candidato provar que tecnicamente ele é qualificado para ocupar uma posição no serviço público, para ele demonstrar na prática, no dia a dia, que ele tem aptidão para aquela atividade e vai conseguir entregar os resultados que a sociedade espera. O que acontece é que ele acabou se tornando pouco efetivo e, na verdade, se tornando uma mera formalidade. A gente tem os números hoje do governo federal e apenas 0,2% dos servidores foram desligados no período de estágio probatório de 2016 até o ano corrente. É um percentual, evidentemente, muito baixo, que demonstra que esse filtro que deveria ser feito durante o estágio probatório não está sendo feito de maneira adequada. E uma das razões que a gente identifica para que isso aconteça é que a partir do momento que a pessoa faz concurso público, ela é aprovada na prova, no procedimento de provas e títulos, ela já assume um cargo público efetivo, ela já se posiciona no cargo público efetivo e isso dificulta um eventual desligamento, né? Então, o que acontece hoje é que aquela finalidade para o qual o estágio probatório foi idealizado não se concretizou, e não se concretizou, na nossa visão, pela forma como ele foi constituído, como ele foi estruturado, né? Além, evidente, de questões relacionadas à própria gestão, que também precisam ser endereçadas. Mas a parte estrutural é muito importante, e por isso que a gente está propondo uma mudança neste momento inicial da carreira do servidor no serviço público. Aí, Roberto, a gente pode passar então para o próximo slide, que vai trazer o como vamos mudar, né? Como é que a gente vai fazer essa mudança, como é que a gente está propondo que seja revisitado esse momento de introdução do servidor no serviço público. Criaremos então o vínculo de experiência, né? O estágio probatório ele vai dar lugar ao vínculo de experiência. Como é que o vínculo de experiência vai funcionar? Primeiro, ele vai ser uma etapa do concurso público. Ele vai ser considerado efetivamente como uma etapa do concurso público. Para a população, é evidente que é muito importante o conhecimento técnico das pessoas que entram no serviço público. Você saber o tema para o qual você vai trabalhar, ter uma boa formação, é sem dúvida muito importante. A gente tem isso muito claro. Mas, além disso, para a população é importante o atendimento das necessidades e as entregas que esse servidor faz no dia a dia. É como ele vai ser atendido no posto de saúde, é como a escola vai ensinar o filho dele, é como a segurança vai ser feita no bairro. Então, esse é o ponto central para a população, como o serviço efetivamente chega para ele. Então, essa etapa em que o servidor passou no concurso e inicia a sua atividade é fundamental para ver se ele tem aptidão de fato para aquela atividade, se ele gosta, se ele se sente bem, se ele consegue entregar resultados. Então, durante esse período, ele ainda vai estar sendo avaliado e vai ser uma etapa do concurso público. Não vai dar direito automático ao cargo, né? Ele vai precisar passar por esse período e passar bem, ele vai ter que mostrar a sua competência durante esse período, e os mais bem avaliados ao final do vínculo de experiência serão efetivados, o que estabelece, neste período, um aspecto meritocrático, competitivo ainda, onde os servidores que passaram da primeira etapa de provas de títulos vão demonstrar quais são os mais aptos e que entregam mais resultados para a administração, e apenas esses, então, irão dar continuidade, serão efetivamente empossados no cargo público e terão continuidade aí dentro da administração pública federal. Então, esses são os principais elementos do vínculo de experiência e essa mudança que nós estamos fazendo, então, nessa porta de entrada do servidor na administração pública. Outra matéria que a Constituição trata, também de forma bastante engessada, diz respeito à possibilidade de servidores acumularem cargos. A regra atual diz que os servidores podem acumular 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com um cargo de natureza técnico e científica, ou 2 funções de profissionais da saúde.
de novo, é uma regra que vem lá de 1988, portanto, já há mais de 30 anos ela está valendo e já não responde à diversidade de demandas, à diversidade de necessidades que o Estado precisa considerar hoje. Dado que nós teremos, como força de trabalho permanente, 2 tipos de vínculos, o servidor do cargo típico de Estado e o servidor do contrato, do cargo por prazo indeterminado, nós também vemos a necessidade agora de tratar as hipóteses de acumulação de forma distinta para esses 2 grupos. O cargo típico de Estado desempenha uma função que é predominantemente de interesse da nação, e aí é fundamental que essa pessoa esteja à disposição do poder público e não divida o seu tempo, as suas atenções com outras demandas. Já o servidor do cargo por tempo indeterminado, ele desempenha uma função de apoio, uma função de caráter acessório, uma função de cunho administrativo, e aí é razoável que ele possa também conciliar esta atividade com alguma outra atividade profissional, desde que haja compatibilidade de horários e desde que não haja nenhum tipo de conflito de interesses. Isso pode ser, inclusive, interessante para atrair para o serviço público profissionais que não desejam também abandonar por completo outros projetos profissionais. Às vezes um projeto acadêmico ou um projeto de empreendedorismo. Então, essa possibilidade, que dialoga muito com a realidade de hoje, de que a pessoa concilie uma atividade pública e uma atividade privada, será ampliada nessa nossa proposta da nova administração pública. Vamos adiante, por favor, Roberta. Então, nós estamos saindo daquele modelo em que a Constituição diz quais cargos podem ser acumulados e estamos propondo a seguinte regra geral. Regra geral, o servidor pode acumular mais de um cargo desde que haja compatibilidade de horários. Naturalmente, ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, ele pode, obviamente, ter uma atividade durante o dia e uma outra atividade no turno da noite. Pode ser servidor público durante o dia e professor de uma faculdade à noite, ou tocar algum empreendimento à noite, ou até ter um horário no serviço público que seja um pouco mais flexível. A gente está trabalhando agora com a estruturação do teletrabalho, justamente porque se cobra o resultado e não a quantidade ali de horas diárias que a pessoa está dedicando ao órgão. E nesse espaço de gestão do tempo livre, ele pode fazer alguma outra atividade profissional. Então, esta é uma flexibilização da relação de contrato, da relação de vínculo que nós estamos promovendo com este novo servidor que vai ingressar nas regras da nova administração pública. Entretanto, para o ocupante do cargo típico de Estado, para aquele que desempenha uma função que é de caráter permanente, estratégico, uma função essencial da administração pública, a sua dedicação terá que ser prioritariamente, predominantemente, majoritariamente para o serviço público. Nesses casos, a acumulação estará limitada apenas a 2 papéis, que têm um forte componente social: a docência e o exercício de uma atividade, uma profissão de saúde. Também, nesse caso, precisa haver compatibilidade de horários, né? E em qualquer dos casos não pode haver nenhum tipo de conflito de interesse. Tem que ficar demonstrado que o servidor não pode utilizar do conhecimento que ele adquire na administração pública para um proveito próprio, para um proveito pessoal. A ideia é que aqui o que é dedicado ao serviço público seja aplicado no serviço público, tá? E isso tudo tem o potencial de tornar o processo de seleção mais atraente e, consequentemente, mais competitivo. Próximo ponto, então, do que precisamos mudar toca o desligamento do servidor. Como vai funcionar o desligamento do servidor nesse novo serviço público? Ressaltando novamente, isso só se aplica aos novos servidores, não se aplica aos servidores atuais. Qual é o problema que nós temos hoje, né? Então, só há 2 possibilidades, efetivamente, na prática, de você desligar um servidor hoje: sentença judicial, transitada em julgado e infração disciplinar. A partir da emenda constitucional 19, de 1998, está previsto na Constituição o desligamento por insuficiência de desempenho. No entanto, de lá até hoje,
ainda não foi disciplinado, não foi regulamentado esse instituto e, portanto, na prática, isso não acontece. Então, hoje, as duas alternativas que se tem é a sentença judicial transitada e julgado e a infração disciplinar. Isso traz um modelo engessado, né, onde há manutenção de servidores em atividades em que não há mais demanda por parte da população e também torna o Estado incapaz de fazer adaptações, ajustes para atender melhor as demandas que são cada vez mais mutantes, né? Elas vão mudando com o passar do tempo e também as próprias tecnologias, né, que vão alterando, vão modificando. Então, torna esse modelo muito engessado e o reflexo é aquilo também que o secretário Gleison mostrou, de uma curva aí, de um ciclo de vida do servidor dentro da administração, em média, e aí pegando o exemplo da administração pública federal, de 59 anos, né, para todas as atividades, independente se ela é necessária ou não, se ela perdeu a sua importância para a população ou não, o servidor continua sempre nos quadros da administração. Então, a gente está propondo um sistema, e aí eu peço para passar para o próximo slide, em que aqui a gente traz um quadro resumo, né? Como eu falei, os servidores atuais, então, permanecem exatamente como o ordenamento constitucional hoje estabelece, sentença judicial, infração disciplinar, desempenho suficiente quando regulamentado, outras hipóteses não há, decisão arbitrária não vai valer para nada. E aqui é um ponto bastante importante que eu já vou destacar agora. Em nenhuma hipótese vai ser possível a decisão arbitrária por parte da administração. Inclusive, no texto da PEC que está sendo encaminhada para o Congresso Nacional, há um dispositivo que refere expressamente que jamais poderá ser desligado no servidor por motivos exclusivamente político-partidários, né? Quando isso acontecer, e para o grupo que acontecer, deverá ser impessoal, deverá ser fundamentado, deverá ser bem estruturado. Até porque, se fosse diferente, o próprio judiciário daria conta de corrigir uma eventual injustiça que fosse feita nesse sentido. Então, servidores atuais, permanece como é o ordenamento constitucional hoje. Cargos típicos de Estado, exatamente a mesma coisa como é para os servidores atuais. Então, sentença judicial, infração disciplinar e desempenho insuficiente. As únicas possibilidades. Demais futuros servidores, e aí aqui a gente fala especialmente do cargo por prazo indeterminado. Sentença judicial, infração disciplinar, desempenho insuficiente, e aí aqui a novidade e a diferença em relação ao sistema atual. Para esses cargos, para essas posições, o Congresso Nacional, através de lei, vai poder disciplinar em quais hipóteses poderá haver o desligamento. Mas, repito, apenas em casos que sejam impessoais, que respeitem os princípios da administração pública e que não haja, em nenhum momento, decisão arbitrária. Outros dois pontos que é importante registrar, que são ajustes pontuais, mas que é relevante. Primeiro, hoje, no texto da Constituição, você só pode desligar um servidor após sentença judicial transitada em julgado. Nós estamos mudando a redação, ou propondo, na verdade, a mudança de redação, para que seja uma decisão judicial proferida por órgão colegiado, ou seja, que não se necessite aguardar o trânsito em julgado. Segundo ponto, a insuficiência de desempenho. Hoje, o texto constitucional prevê que ela vai ser disciplinada por lei complementar. A gente está mudando para que ela possa ser disciplinada por lei ordinária, de maneira que os estados e municípios não precisem aguardar o movimento do Congresso Nacional para fazerem as suas próprias regulamentações a respeito da matéria. Próxima situação que precisa ser tratada, nós mostramos no início da apresentação a evolução das despesas com pessoal. A despesa com pessoal não é apenas o pagamento de salários, né? Além das remunerações, nós temos um conjunto de benefícios, de auxílios, de parcelas indenizatórias, de parcelas que complementam a remuneração, e esse conjunto de benefícios hoje é disciplinado por normas de diferentes naturezas, desde leis que amparam até decisões que são embasadas em resoluções, em portarias. Muitas situações são tratadas em um estado de uma forma, são tratadas em outro estado de uma forma diferente. Alguns desses benefícios já não existem mais no governo federal, quase todos, na verdade, mas ainda existem em municípios ou em estados. Tem benefício que existe no estado e não existe no estado ao lado. Então, nós precisamos
uniformizar esse tratamento e é uma boa oportunidade também de eliminarmos do mundo da administração pública alguns tratamentos e algumas parcelas de remuneração que não fazem sentido, né? Se um dia fizeram, hoje há consenso de que não há razão mais para a existência dessas parcelas. Eu vou descrever quais são essas parcelas no próximo slide e o que nós estamos propondo como tratamento é a vedação constitucional de que essas parcelas continuem sendo distribuídas, concedidas para os novos servidores. E aqui, mais uma vez, o destaque. Aqueles que já recebem, continuarão recebendo. A PEC, ela respeita as relações constituídas. É uma questão de segurança jurídica. Por outro lado, os que vierem a ingressar de agora em diante não farão jus a qualquer destas parcelas que estão no próximo slide. Por favor. Leison, eu queria aproveitar para pontuar esse próximo slide, Roberta, por favor, porque esse próximo slide é muito interessante porque ele realmente, ele salta aos olhos, né? Quando a gente fala das distorções da administração pública em relação à administração privada. Então, eu só queria pontuar isso para que as pessoas prestassem bastante atenção nesses pontos que aí estão colocados. Bom, o primeiro aspecto que eu chamo a atenção é que, naturalmente, os profissionais da imprensa, os nossos colegas jornalistas, são os que estão nos acompanhando aqui desde o início, mas eu tenho que presumir que nós também temos cidadãos que estão acompanhando, nesse momento, a apresentação, e pode ser que algumas dessas distorções, vamos chamar assim, não sejam tão claras ou intuitivas. Eu vou pedir aqui a liberdade de, muito rapidamente, descrever o que são elas. O que é a licença-prêmio? A licença-prêmio é o direito que o servidor público tem de, a cada 5 anos de efetivo exercício, gozar de 3 meses de licença para tratar dos assuntos de seu interesse pessoal. A licença-prêmio não existe no governo federal desde 1999, mas ela ainda existe em 20 dos 27 estados brasileiros. Nos outros 7, ela foi substituída pela licença capacitação, que significa que o servidor continua tendo esse direito de 3 meses a cada 5 anos, mas só pode utilizar esse tempo para ações de capacitação. A gente entende que independente de usar para capacitação ou usar para qualquer outra atividade, o fato de se gerar a cada 5 anos 3 meses de licença, um período inexorável, automático de 3 meses de licença, é algo que não é a melhor solução, não é o melhor uso da nossa força de trabalho. Tanto que as ações de capacitação podem e devem ser feitas a todo momento, não apenas em intervalos de 5 anos, não apenas em programas de 3 meses. No governo federal, por exemplo, a licença de capacitação já é tratada de forma completamente diferente. Não tem a ver com um período de 3 meses que o servidor adquire como direito a cada 5 anos de efetivo exercício. Próximo, aumentos retroativos. Cada vez que se negocia um aumento, reajuste no salário de uma categoria, já se tem um impacto para frente. Mas é muito comum que se tenha também um impacto para trás. Então, se um aumento é concedido no mês de novembro, é muito comum que alguns desses acordos estabeleçam datas de início da vigência daquele aumento, voltando alguns meses, às vezes voltando para o ano anterior. Então, estamos propondo também que nenhuma concessão de aumento possa ter efeitos retroativos. Terceira situação, férias superiores a 30 dias por ano. Esta é uma situação mais presente no judiciário. Aqui estamos propondo que, para todos os que vierem a ingressar no modelo da nova administração pública, as férias estejam limitadas a 30 dias, como, aliás, é a realidade de qualquer trabalhador e trabalhadora brasileiro que não está no serviço público. Então, aqui nós estamos aproximando a realidade do serviço público da realidade da iniciativa privada. O próximo é o adicional por tempo de serviço, conhecido como anuênio. Esta prática permitia, e ainda permite, né, em muitos lugares, que a cada ano o salário do servidor seja
ampliado em 1%, independente daquilo que venha a ser negociado de reajuste salarial. Então, além do reajuste salarial e além do valor que o servidor vai agregando a sua remuneração na medida em que ele avança na carreira, esta figura provoca uma ampliação de 1% por ano na remuneração do servidor público, de todos, independente se ele teve um bom desempenho ou um mau desempenho, independente se é um servidor excepcional ou um servidor que apresentou várias faltas ao longo do ano anterior. Isso é concedido de forma automática. Também no governo federal, o anuênio foi extinto já há mais de 20 anos. Mas ainda hoje, e esse é um dado interessante, nós gastamos 8 milhões por ano com o pagamento daqueles que adquiriram o direito ao anuênio 20 anos atrás. E, de novo, eu volto àquele aspecto do contrato de longo prazo, do compromisso de longo prazo. A decisão que se toma hoje tem reflexos por décadas. Hoje só se paga anuênio no governo federal a quem adquiriu esse direito antes de 1999. Mas, ainda assim, isso custa anualmente, em torno de 8 milhões de reais no governo federal. E em alguns estados isso ainda é uma prática vigente, o que significa que se isso for interrompido daqui para frente, para os novos servidores, esse continuará sendo um gasto que ainda aparecerá nas contas do estado por um longo período de tempo. Estamos propondo também que seja eliminada a possibilidade de que um servidor público, um agente público, seja aposentado de forma compulsória como resultado de um processo investigativo que apura uma infração disciplinar e que isso seja atribuído ao servidor como uma punição. A punição ela tem que representar uma perda para o servidor. É o que se espera de algo que tem um caráter punitivo e não conceder de forma prematura, antecipada, algo que todo trabalhador almeja, que é um dia poder se aposentar. Então, a concessão da aposentadoria compulsória é algo que não encontra paralelos nas outras nações, nos outros países. Quando a gente dialoga com os nossos colegas de outras nações, é até difícil explicar para eles como isso ainda está presente na realidade brasileira. Estamos sugerindo também que não sejam mais previstas parcelas indenizatórias que não estejam criadas por lei. Então, qualquer indenização, hoje nós temos no governo federal o adicional para quem lida com equipamentos de alta periculosidade, como raio-x, equipamentos de raio-x. Ok, isso está previsto em lei, perfeito. Mas se tem uma parcela de indenização que não está prevista em lei, isso também não poderia mais vir a ser creditado para os novos servidores. Adicional ou indenização por substituição não efetiva. Nós temos vários órgãos que se distribuem pelo país territorialmente. O judiciário se distribui em comarcas, o Poder Executivo se distribui territorialmente em unidades regionais, estaduais, delegacias, escritórios, enfim. E, às vezes, o titular de uma dessas unidades, ele também é o substituto de uma outra unidade ali próximo. Isso acontece muito também no Poder Judiciário. E quando o titular da outra unidade se ausenta, aquele colega da unidade mais próxima fica com a incumbência de substituí-lo caso haja necessidade. O que nós estamos aqui propondo é que não seja pago esse adicional se essa necessidade não se manifestar. Ou seja, apenas pelo fato de estar à disposição, ficar de sobreaviso para substituir o outro titular, isso não poderia ser mais motivo para pagamento desse benefício. Também estamos vedando que haja qualquer tipo de redução de jornada sem que haja uma correspondente redução de remuneração. Então, a redução de jornada é algo comum, inclusive ela pode ser feita a pedido do servidor. No dia a dia, nós recebemos pedidos dessa natureza frequentemente. O servidor deseja, quando a regra da sua carreira permite, reduzir a jornada de trabalho de 8 horas por dia para 6 horas por dia. Consequentemente, há uma redução de remuneração. Mas ainda há situações em que essa redução da jornada não é acompanhada da redução da remuneração. Então, nós estamos vedando que isso seja uma prática, a não ser por uma necessidade de saúde,
alguma situação em que, por recomendação médica, o servidor seja obrigado a cumprir uma jornada menor. Também estamos vedando aquilo que se conhece como progressões e promoções automáticas, ou seja, subir, ascender na carreira sem que se demonstre ali um mérito, um desempenho, uma performance. Subir de forma inercial, de forma natural, sem que o servidor tenha que demonstrar o merecimento por esta progressão ou promoção. E, finalmente, uma última que ainda é prática em muitos lugares, mas que também está extinto no governo federal desde a última reforma, em 98, que é a possibilidade de que o valor recebido pela ocupação de um cargo comissionado seja incorporado de forma definitiva ao salário após 5 anos de exercício desse cargo, ou 10 anos, ou qualquer período que seja. Então, a situação é essa. Se eu tenho um servidor e ele é chefe de uma unidade, ele recebe um valor por este cargo de chefia. Em vários lugares, ao final de 5 anos exercendo essa função, o servidor poderia pegar aquele valor, incorporar ao seu salário, deixar de exercer essa chefia e continuar recebendo por ela. Então, isso é algo absolutamente irrazoável para os dias atuais. Eu diria que isso é irrazoável para qualquer momento. É razoável para qualquer momento, mas ainda existe, a gente precisa propor a extinção disso. Bom, próximo ponto de mudança, né, que nós estamos trabalhando aqui, primeiro vamos trazer então a contextualização, o sistema de cargos complexo, justo e fragmentado. A gente traz aqui a figura do governo federal, essa figura ela demonstra a curva do número de planos e carreiras, o número que foi sendo evoluído aí desde 1970, quando nós tínhamos uma estrutura bastante reduzida, simples, até os dias de hoje, quando a gente tem uma estrutura muito complexa. Hoje são 42 planos, 117 cargos, 117 carreiras, 2.000 cargos, uma estrutura extremamente complexa, inclusive difícil de explicar. A gente demoraria mais alguns tantos minutos aqui para fazer a explicação de como funciona toda essa estrutura, mas o importante aqui é destacar a complexidade que o sistema foi desenvolvendo, né? E isso traz diversas dificuldades de gestão de pessoas, dificuldade de você rodar folha de pagamento, de você ter uma efetividade nessa área de pessoal. Então, muitos cargos com regras diferentes e sem coerência entre elas, cargos com atribuições parecidas e remunerações diferentes. Depois eu vou mostrar um slide que ilustra muito bem essa situação aqui mesmo no governo federal, e uma gestão de pessoas no setor público com viés predominantemente operacional. Em vez da gente estar mais focado em fazer uma gestão de pessoas estratégica, que é o que realmente faz a diferença em qualquer organização, nós demandamos e colocamos muitos dos nossos esforços da nossa força de trabalho para fazer a parte operacional, rodar a folha de pagamento. E a gente precisa mudar isso, a gente precisa que as áreas de gestão de pessoas, elas foquem no estratégico, foquem em cuidar das pessoas, foquem em motivar as pessoas, engajá-las e dar condições para que elas entreguem cada vez mais resultado. Então, a gente pode passar para o próximo slide. Esse slide traz o que a gente está propondo para solucionar isso. E aí vem um ponto também muito importante destacar. Essa situação fragmentada, complexa, disfuncional que existe no governo federal, ela se replica em estados e municípios. Então, nós estamos propondo aqui que se faça, e aí a Constituição vai prever isso, uma lei complementar estabelecendo regras básicas, regras gerais a respeito de gestão de pessoas. Então, a política remuneratória de benefício, a organização da força de trabalho, desenvolvimento de servidores, a ocupação dos cargos de liderança e assessoramento, todos esses pontos, em linhas gerais, apenas as linhas gerais, porque a regulamentação mais específica, mais detalhada, fica a cargo de cada ente, mas essas linhas gerais serão estabelecidas, então, em lei complementar, para trazer uma unidade, trazer uma clareza, trazer uma coerência e uma justiça no sistema de gestão de pessoas dos 3 entes do governo federal. Do país. Então, esse é o ponto aqui. A gente vai trazer diretrizes gerais para trazer uniformidade e justiça ao sistema de carreiras e cargos da administração pública brasileira. Trazendo aquele slide que eu tinha comentado anteriormente, né, e que ilustra essa situação de desequilíbrio
dentro da própria administração pública federal. Esse também é muito interessante, né, Wagner, de olhar isso. Esse slide é um slide importante para as pessoas perceberem as distorções, né? Exatamente. A gente tem aqui o cargo de analista administrativo. E ele tem diversos cargos, na verdade, ele não é só um. Idealmente, numa estrutura racional, uma estrutura mais simples, mais coerente, seria uma única carreira, porque é uma única atividade, e com as suas regras claras e comuns para todas. Inclusive, e aqui o que a gente destaca, é a questão remuneratória. Então, nós temos analistas administrativos em diversos órgãos com remunerações distintas. As barras que vocês enxergam no gráfico são o lapso entre o salário inicial e o salário final de cada servidor. Então, nós temos ali desde salários iniciais que superam os 15 mil reais, está em torno de 16, 17 mil, com remuneração final em torno de 20, a cargos ali que ficam abaixo de 10 mil, inclusive a remuneração final. Então, isso mostra esse sistema complexo, esse sistema com distorções e com injustiças que foi sendo construído ao longo do tempo. Aí aqui a gente volta, é o mesmo slide, era só para fazer essa contextualização, a gente já pode passar aí para a 7ª mudança para o Gleison comentar. Bom, além das questões referentes à força de trabalho, nós também temos questões referentes à gestão e à organização dos poderes. Hoje nós temos um desequilíbrio entre o poder executivo comparativamente ao poder legislativo e ao poder judiciário no que diz respeito à organização interna. As alterações de estrutura, a organização da Presidência da República, dos ministérios, das autarquias e das fundações, passa por uma situação de tamanha rigidez que até situações absolutamente prosaicas, como a mudança de um nome de uma secretaria especial, precisam ser tratadas na forma de um projeto de lei. Né? Veja que se o chefe do Poder Executivo tiver o interesse, por exemplo, de fazer a junção de duas autarquias que têm atividades similares, duas autarquias que atuam no mesmo campo de trabalho do governo federal, isso tem que ser feito por um projeto de lei. Se ele quiser alterar o nome de um ministério, não é criar um ministério novo, apenas alterar o nome do ministério, tem que ser feito por projeto de lei. Hoje, a Constituição já dá ao presidente da República um conjunto de atribuições, de prerrogativas, por exemplo, de extinguir cargos vagos quando esses, obviamente, é uma medida que não gera aumento de despesa, natural, se eu fazer extinção, eu estou reduzindo a despesa, e aproveitando esta mesma lógica, nós estamos propondo um conjunto maior de atribuições que o chefe do Executivo poderia ter para que ele esteja em absoluto alinhamento com as mesmas autonomias que têm os titulares dos outros dois poderes. A situação é tão estranha que nós aqui temos a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. E se nós quisermos mudar esse nome tão fácil, né, como vocês devem imaginar que ele é, né, fácil de falar e fácil de lembrar, nós não podemos simplesmente conversar com o ministro e conversar com o presidente e conseguir essa mudança. Tem que ir ao Congresso, né, para a mudança. Faz pouco sentido, né? Acho que todo mundo concorda com essas distorções da burocracia que foi sendo criada. Vamos ver, então, o detalhe da proposta, Roberta, por favor. O que se propõe aqui é aproveitar o mesmo dispositivo constitucional, o artigo 84 da Constituição, inciso 6º, que já traz quais são as atribuições que o presidente pode disciplinar por decreto. A primeira desta lista que aparece aí, extinguir cargos, já está lá. Essa já é uma das competências que ele possui hoje. E aí nós teríamos as que aparecem na sequência. Reorganizar autarquias e fundações, essa situação que eu me referi, de reduzir o tamanho do Estado, juntar duas autarquias para fazerem o mesmo papel, ou que têm papéis similares, para que elas possam atuar de forma integrada, transformar cargos, e aí sempre importante, mantida a mesma natureza de vínculo. Então, se nós temos cargos por prazo indeterminado,
e, de repente, cargos que já não fazem mais, não respondem mais à necessidade do Estado, se teria a possibilidade de que esses cargos pudessem ser revistos, reorganizados, ter as suas atribuições revistas também por decretos. E isso chegaria também na possibilidade de extinção de órgãos. Todas essas medidas são medidas que só podem ser feitas se implicar em redução de despesa ou, no mínimo, em não aumentar a despesa. Então, é manutenção ou redução da despesa. E aí, mais uma vez, eu faço o alerta. No Poder Judiciário ou no Poder Legislativo, estruturas internas desses poderes são repensadas dentro do próprio poder. Então, se nós vamos ali mudar o nome de uma secretaria, de algum tribunal, aglutinar secretarias, isso tudo pode ser feito internamente sem necessidade de levar a matéria ao Congresso. Próximo ponto, incentivos para contratualização por resultados. Esse é um modelo que já existe, né? A administração pública ela pode contratualizar, definir aí metas, objetivos para a administração direta e indireta, né? Para os órgãos. Especialmente a gente fala aqui de fundações, autarquias. No entanto, hoje o sistema ele tem amarras, né? E tem poucos incentivos para que haja a adesão a esses contratos de desempenho. E tem também uma baixa valorização dessa cultura de gestão por metas e resultados institucionais. O que a gente está fazendo e propondo aqui, e aí a gente já pode passar para o próximo slide, Roberto, é uma ampliação das possibilidades para essa contratualização, um incentivo para que a gente tenha uma maior abrangência desses contratos, porque a gente acredita, como eles estão vinculados à definição de metas, à definição de desempenho, que isso vai melhorar a qualidade dos serviços públicos, né? Quanto mais a gente tiver esses instrumentos de contratualização aplicados e funcionando bem, mais a gente vai apresentar resultados adequados para a população. Então, o que nós estamos fazendo, pegando o parágrafo 8º do artigo 37 e agregando algumas questões adicionais que vão trazer esse maior incentivo e também uma maior flexibilidade para que os órgãos da administração pública direta e indireta possam utilizar essa ferramenta. Então, quais são as inovações que nós estamos trazendo aqui, né, e os incentivos? A abertura, então, do instrumento de gestão para que haja possibilidade de contratação de pessoal temporário com recurso próprio, procedimentos específicos para a contratação de bens e serviços, gestão das receitas e patrimônios próprios, avaliação periódica das metas de desempenho e transparência e prestação de contas do contrato, que é um negócio muito importante para a gente. A gente leva muito a sério a questão da transparência e da prestação de contas. Como agentes públicos, servidores públicos ou os órgãos públicos, nós temos o dever de prestar contas à sociedade de como nós estamos utilizando o dinheiro da população. E, portanto, a gente trouxe isso para que cada vez mais, isso já é um princípio da administração, mas que cada vez mais isso se torne presente, especialmente nesse tipo de contrato que nós estamos abordando aqui e trazendo para todos vocês. E também a gente está trazendo uma facilidade do ponto de vista orçamentário com a previsão e a possibilidade de uma rubrica única para cada um desses órgãos, dessas autarquias, fundações, para que com essa rubrica única eles possam trabalhar melhor o seu orçamento e atender melhor as suas necessidades para atingir aqueles objetivos que foram pactuados no contrato. Então, esses são os pontos principais dessa mudança. Podemos passar para a próxima. Bom, a última mudança que nós vamos detalhar está relacionada à governança do Estado e o estímulo para que haja maior cooperação entre os entes federativos. Hoje nós temos uma regulamentação frágil das parcerias que podem ser estabelecidas entre diferentes entes públicos ou mesmo entre entes públicos e entes privados. Vamos às propostas. Numa abordagem um pouco mais conceitual, nós estamos acrescentando no artigo 37, que traz os princípios da administração pública, o princípio da boa governança, que deve reger a atuação de todos os gestores públicos. Há algum tempo, esta matéria vem ganhando maior atenção, maior espaço dentro da administração pública. O Tribunal de Contas da União é talvez a instituição hoje que mais paute este debate, e nós estamos propondo que a Constituição
inclua a boa governança como um dos princípios administrativos, assim como o princípio da subsidiariedade, que é exatamente respeitar o espaço de atuação de cada ente, ou seja, deixar para que os municípios assumam as responsabilidades que a própria Constituição delega para eles, que os estados, da mesma forma, assim o façam, e que a União atue naquilo que não é, obviamente, a responsabilidade de estados e de municípios, para que não haja aqui situações de exercício de competências de um ente por um outro ente. Para isso funcionar bem, nós estamos também botando um dispositivo na proposta que regula um pouco ou dá o arcabouço geral do processo de cooperação entre órgãos e entidades públicas, inclusive mediante o compartilhamento de recursos e de capacidade instalada. Significa, em prol de um mesmo propósito, ou de um propósito comum, que a estrutura que está à disposição de um Estado possa ser colocada também em parceria à disposição de um determinado município. Esse tipo de situação já ocorre normalmente em situações excepcionais, como a gente falava, a situação de calamidade pública, quando você tem, por exemplo, servidores do Estado que são destacados para atuar no apoio ao município que estaria enfrentando alguma situação. Mas nós não queremos que isso ocorra apenas em situações excepcionais, mas que possa estar aberta a possibilidade que a cooperação aconteça sempre que a necessidade se manifestar. Adiante. Bom, acho que aqui nós estamos chegando ao final da nossa apresentação. Nós temos aqui um resumo do que nós pretendemos com a nova administração pública, esse arcabouço que vai servir como imã das diversas ideias boas que eu espero que sejam abraçadas pela sociedade, para que a gente possa realmente transformar o Estado. Acho que, mais do que tudo, estamos falando de fazer um alto impacto social, que é o objetivo central, prestar um serviço público de alta qualidade para os brasileiros, como falei no começo, principalmente para aqueles que precisam mais, voltando à solidariedade. A mudança no sistema, porque a gente precisa mudar o sistema, não as pessoas. O sistema, se ele for mudado, as pessoas vão responder muito melhor, porque as pessoas são muito boas, muita gente de primeiríssima categoria aqui, como eu já falei também. Traz também responsabilidade e justiça, porque o Estado aí fica cabendo no bolso dos brasileiros, que são quem pagam os impostos, que sustentam o Estado no final do dia. E o Estado precisa ser, a administração pública precisa ser compatível com a realidade que o país tem. Precisa olhar para os lugares corretos. E, finalmente, um assunto que me é muito caro, porque eu venho do mundo digital, essa modernização do Estado. Nossa gestão aqui, ela vai olhar bastante para esse modelo que está ultrapassado de gestão do Estado, que não atende mais às necessidades atuais e futuras do país.